Rádio França Internacional. E bem-vindos a esta segunda parte, são 14h10, hora de Paris. Esta quarta-feira teremos o nosso Magazine Artes, como é habitual à quarta-feira, nas nossas antenas de RFI em português. Hoje preparado este magazine por Karina Branco, mas para já vamos ouvir os convidados de Marco Martins, relatos sobre o conflito que se vive na Ucrânia. Convidados. Há 14 dias que começou na Ucrânia a invasão russa. Os avanços são constantes devido à hegemonia das forças armadas russas, mas a resistência dos ucranianos tem provocado algum impasse nos confrontos em Kiev, em Mariupol e em Kharkiv. No entanto, várias cidades já caíram perante o invasor russo, como Kherson, perto da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014, nos primeiros confrontos internos na Ucrânia, que na altura se resumiam às forças armadas ucranianas e aos separatistas pró-russos da região do Donbass. Com a cidade de Kherson sob controlo, bem como Mariupol sob bombardeamentos intensos, as forças russas vão agora dirigir-se para Odessa, a terceira cidade do país. Odessa é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e tem uma importância estratégica para os russos que querem controlar as vias marítimas no Mar Negro. Odessa é uma cidade portuária contando com 2 grandes portos, um na cidade e outro nos subúrbios, Yuzhny, que é um terminal petrolífero importante em termos internacionais. A cidade portuária é hoje um destino turístico importante, com praias e recintos culturais, constituindo uma fonte de rendimento importante para o governo ucraniano. Odessa foi fundada oficialmente em 1794, depois de a Rússia ter anexado territórios anteriormente pertencentes à Turquia. Nos tempos da União Soviética, Odessa era o porto comercial mais importante do país e igualmente uma base naval, para além de ter sido a 4ª maior cidade da União Soviética, atrás de Moscovo, São Petersburgo e Varsóvia. A RFI falou com 2 antigos futebolistas que passaram pelo clube do Chornomorets, equipa da cidade de Odessa. Para Léo Veloso, antigo defesa brasileiro, esta guerra, para além de ser absurda, atinge um povo e pode atingir uma cidade que não merece este conflito, pois os ucranianos e o povo russo têm afinidades e ligações muito fortes. Tudo isso que está acontecendo é um absurdo, né? Um completo absurdo. A Ucrânia é um país que tem que ter sua soberania respeitada, né? O desejo dos seus cidadãos ele deve prevalecer sobre qualquer outra vontade de quem quer que seja. E, para mim, em hipótese alguma, se justifica ou se qualifica o que está acontecendo, seja por parte do Putin ou de quem quer que seja. É um completo absurdo que o povo ucraniano está vivendo esses dias. Passou pelo Chornomorets, que é um clube de Odessa. Pode-nos dizer como é que foi essa experiência em território ucraniano? A experiência foi ótima, né? Foi um período muito agradável estar na Ucrânia. Odessa é uma cidade linda, uma cidade ali banhada pelo Mar Negro e com um clima muito agradável, né? Eu digo assim, de hospitalidade das pessoas, um povo muito acolhedor. O clube sempre me tratou da melhor forma possível enquanto estive lá. Deixei alguns amigos na cidade e é um clube que tinha tudo para estar em posições maiores, até mesmo no cenário europeu, pois vinha alcançando essas posições até que então, primeiramente em 2014, veio a primeira parte dessa guerra e isso acabou por impactar diretamente não só o Chernomorets como todos os outros clubes. E agora, mais recentemente, o clube estava passando por um processo de reestruturação para alcançar novamente o status que estava alcançando dentro da Ucrânia e também fora. E infelizmente novamente veio a guerra para tudo por água abaixo. Como era justamente viver na Ucrânia? Como era conviver com os ucranianos, com o povo ucraniano? Era muito agradável, como eu disse, sabe? As pessoas assim sempre muito receptivas, muito solidárias. Nós, enquanto estrangeiros, acabamos assim que sempre precisamos disso, né? Sempre estamos ali a depender de algum auxílio para resolver as coisas, para acomodar bem a família. E nós tínhamos todo o suporte por parte do clube, dos funcionários. Sempre assim, eles se esforçavam para que a gente estivesse ali o mais bem adaptado possível à realidade do clube, o mais bem adaptado possível à realidade da cidade. Eu tive, por exemplo, um episódio onde meu filho precisou de atendimento médico
e nós fomos assim muito bem atendidos por toda a parte de médicos, enfermeiros, no hospital, nas clínicas quando ele foi fazer os exames. E assim, é um país que nós guardamos com muito carinho. O tempo que a gente viveu lá foi um tempo maravilhoso. E até por isso que hoje a gente, mesmo não estando na Ucrânia, a gente acaba por sofrer isso também junto com eles, porque sabemos que é um povo pacífico. Eles não causaram, não foram eles que deram causa a esse conflito, né? Eles não partiram para agredir ninguém. Eles estavam vivendo a vida deles, da maneira deles, e simplesmente vem uma agressão sem sentido algum e causa esse caos na vida de todos. Léo, estava em Odessa em que se falava russo. Que opinião os ucranianos tinham justamente da Rússia em si? Eles falam russo, mas qual era a opinião que tinham da Rússia? Eu guardo essa opinião muito a respeito até de um amigo que era tradutor, que era o nosso tradutor, e ele dizia o seguinte, que eles tinham uma opinião a respeito da Rússia como povo, mas tinham uma opinião diferente em relação ao presidente Putin. Eles respeitavam e tinham ali os seus laços, né, de antepassados em relação ao povo russo, à cultura russa, mas ao Putin sempre com ressalvas. Mas atualmente o que eu percebo é que os ucranianos eles não fazem mais essa distinção, na grande maioria. Eles entendem que a mentalidade de Putin acaba contaminando todo aquele sentimento de respeito que eles tinham pelos russos, né? Enquanto povo. Hoje acaba que se cria um distanciamento e um sentimento muito ruim entre os países, independente da mentalidade de Putin enquanto presidente para a mentalidade de povo russo. O próximo objetivo é Odessa. Como é que vê isso? Fico muito preocupado, porque nessas horas as pessoas que têm menos recurso, as pessoas mais pobres dessa cidade é que acabam pagando o preço mais alto. São essas pessoas que não têm como encontrar refúgio, não têm como às vezes fazer uma viagem para a fronteira e elas acabam por ficar ali, e já temos visto que as ações do governo russo infelizmente não se limitam aos prédios militares. A gente vê um número grande de civis sendo atingidos, pagando com a sua própria vida o preço dessa guerra, e isso nos deixa assim com o coração muito partido por tudo que está acontecendo, e a gente espera muito brevemente que os países cheguem a um acordo, que haja um mover em favor de que essa guerra acabe logo. Léo Veloso vive hoje no Brasil, mas continua a estar atento aos acontecimentos no país pelo qual passou, bem como Tiago Terroso, antigo médio português, hoje camionista, que nos contou como tem vivido esta situação que decorre num país e numa cidade que lhe deu o pouco que tem. É horrível. Eu fiz lá muitos amigos, eu estive lá há quase 2 anos e sinto-me impotente por não fazer nada. Eu falo com amigos meus ainda hoje de lá, mas um está tudo bem não significa nada. É horrível, não tenho explicação. Passou justamente por lá pelo Chernomorets. Como é que foi jogar e estar na Ucrânia? A primeira impressão que eu tive quando cheguei a Odessa é que é um povo lutador pelo passado que tiveram, mas é um povo humilde, que me trataram bem, e um bocadinho que eu tenho, que eu juntei, é graças a Chernomorets e a Odessa. Não tenho nada a dizer, o povo ucraniano é incrível. Em relação à cidade, estava em Odessa. O que é que nos pode dizer sobre essa cidade? Odessa foi das cidades mais incríveis que eu já conheci. Mas, como eu já disse a muita gente, Odessa, uma cidade incrível. Mas tinha um mal, que era muito ricos e muito pobres. Não havia classe média. Tu vias Porsches, vias Ferraris, depois vias pessoas ir ao lixo também. Mas eram pessoas boas, eram pessoas lutadoras e não merecem estar a passar o que estão a passar. Como é que vê esse facto de, pronto, uma cidade em que esteve poder ser agora o principal alvo? Fico triste. Eu já sei que a Odessa já não é de agora, que a Odessa é o principal alvo dos russos, por causa da colonização e tudo, na altura da Crimeia e tudo. E fico triste, porque eu fiz muitos amigos em Odessa, e Odessa é uma cidade incrível. Aliás, eu estava disposto a ir passar férias em Odessa, para relembrar os tempos que eu passei lá, e eu fui muito feliz em Odessa. Foi bem tratado, e eu era aplaudido por 20 mil pessoas a ver o estádio em Odessa. E tenho pena do que eles estavam a passar. Tiago, em Odessa fala-se muito mais russo do que ucraniano. Quando falava com os ucranianos, qual era a opinião que eles tinham dos russos? Na minha opinião, e eu ia muito a jantares de equipas, não sei se sabe, lá nos treinos não há balneários. Era sem estágio, cada um no seu quarto, 2-2. E eu calhei num quarto com um ucraniano que por acaso nasceu na Rússia. Eles são iguais, são quase tipo Portugal e Brasil. São pessoas muito iguais. E eu fiz uma amizade
com eles e custa-me ver isto. São pessoas trabalhadoras, são pessoas boas, mas muito sofridas, vê-se que já sofreram muito. Por isso é que tu vês que eles vão para a guerra, qualquer um vai para a guerra e não se importam de morrer pela pátria. Eles são assim. Quando se está assim longe, quando se está noutro país e olha isso de fora, sabendo que esteve lá, é também um real sofrimento que se sente? Claro que é sofrimento. Eu tive aí quase 2 anos, eu fiz muitos amigos e o povo da Ucrânia é um povo muito sofrido, um povo trabalhador, um povo humilde e não merece passar por isso. Não merece. E eu ainda falo com alguns amigos meus que estão lá na Ucrânia e eles estão a passar o terror e, aliás, um deles que eu falei está ali no combate, não há palavras. Tiago Terroso, camionista português que viaja entre outros países pela França, realçou que os camionistas, até russos, têm sido solidários com os colegas ucranianos. Nesta quarta-feira, os bombardeamentos prosseguem em Kiev, Mariupol e Kharkiv, e para além da aproximação das Forças Armadas Russas de Odessa, elas que já se encontram em Mykolaiv, a 130 km da cidade portuária. Temporada França-Portugal 2022. De 12 de fevereiro a 31 de outubro, Portugal está em destaque em toda a França. 9 meses para descobrir o Portugal contemporâneo através do olhar de artistas, criadores, estudantes e investigadores que inovam e fazem viver a cultura. 9 meses para se mobilizar com a juventude europeia em torno de assuntos sociais, preservação dos oceanos, inclusão, igualdade de género. Toda a programação na página saisonfranceportugal.com em parceria com a France Média Monde.